Desejo a todos os que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata que sempre apresentamos por meio deste canal. Nosso propósito por meio deste programa é transmitir estudos bíblicos que interesse para aqueles que desejam uma experiência de conhecimento mais profundo com as coisas de Deus. Se esse for o seu desejo de conhecer verdadeiramente Deus, quero convidar você a acompanhar esse estudo até o seu final. Estou certo de que ele vai despertar seu interesse pela leitura e meditação da Palavra de Deus, a Bíblia, e que, sem dúvida, contribuirá positivamente para a sua comunhão com Deus. Estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, neste estudo, estamos transmitindo mais uma revelação de Jesus na Bíblia, e desta vez com o tema geral: o caminhar de Deus com o seu povo. Nosso objetivo com esse estudo é que todos tenham conhecimento a mais sobre o Senhor Jesus Cristo, por meio da forma como Deus deu continuidade ao projeto de conduzir o povo da velha aliança pelo deserto, desde o Egito até a terra prometida. Em outras palavras, veremos de forma comparativa como Deus também nos guia no nosso caminho pelo deserto deste mundo, até o dia em que tomaremos posse da Canaã celestial. Neste estudo conheceremos os fatos relacionados à caminhada de Deus com o seu povo da antiga aliança, em uma etapa que marca a entrada e o início da posse da terra prometida pelo Senhor. Estamos certos de que com este estudo continuaremos conhecendo e amando mais a Jesus, sabendo que por meio dele o nosso Deus caminha conosco nesses últimos tempos, também chamados de tempo do fim. Esta etapa da caminhada de Deus com os seus servos nesses últimos tempos é para lhes conceder a posse de uma herança celestial que o Senhor Jesus preparou para os fiéis. Neste 8º episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema A Conquista da Terra Prometida. Então vamos começar pela leitura da Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 31, que diz: Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Antes de iniciar essa etapa final da jornada de Deus com seu povo pelo deserto, quero convidar todos a estarem atentos às palavras de um hino que fala desse momento especial, da presença do Senhor caminhando conosco. Como areia do mar.
A cidade fortificada de Jericó foi totalmente destruída pela mão de Deus que operou aquela grande maravilha. Isso em resposta a um povo na obediência a tudo quanto Deus lhes ordenara por meio da boca do seu servo Josué. A entrada do crente em Jesus na Canaã celestial também se cumprirá na disposição de obedecer fielmente aquilo que Deus, por meio do Espírito Santo, está revelando aos fiéis quanto à santificação para verem as grandes barreiras rompidas e tomarem posse da Canaã celestial. As 12 pedras retiradas do leito do rio foram colocadas próximas a Gilgal. Estavam ali para testemunhar para as gerações futuras os grandes feitos de Deus em favor do seu povo. Era o marco da grande maravilha que Deus operou mais uma vez para separar os filhos de Israel para sempre do Egito e do deserto. A mensagem para as gerações futuras era: Israel passou em seco esse Jordão. Josué, capítulo 4, 22. Dentro do rio Jordão estavam também outras 12 pedras, debaixo, agora, das águas do rio, que naqueles dias transbordavam nas suas margens. Elas eram o testemunho daquilo que, no futuro, os israelitas entenderiam como verdadeiro significado, o verdadeiro significado de todas as lições aprendidas pelos israelitas no Velho Testamento, permaneceria oculto para eles. Esse mistério ficou-lhes oculto até tempos mais tarde, quando os 12 apóstolos do Senhor Jesus lhes anunciaram o sentido profético daquelas lições. As 12 pedras retiradas do Rio Jordão e erigidas como memorial em Gilgal representavam as 12 tribos de Israel. Uma maravilhosa estratégia Deus mostrou ao seu povo na passagem pelo Mar Vermelho, na qual o nome do Senhor foi glorificado na vitória do povo e na derrota do exército de Faraó. Somente o poder de Deus abriria passagem naquele mar diante dos seus filhos, pois somente o Senhor tem o domínio sobre a sua obra criadora. Também agora, na travessia do Rio Jordão, mais uma vez, Deus mostrou a gloriosa estratégia de seus filhos passarem a pé enxuto pelo leito do rio. Por meio da sua presença naquela arca, carregada pelo sacerdote nos ombros, Deus ergueu-se como barreira para impedir o curso do rio nesse ponto. Ali, o povo de Deus viu, mais uma vez, o milagre das mãos de Deus, cuja obra criadora lhe está sujeita. Agora, a pergunta que se faz é: qual estratégia Deus adotaria para iniciar a conquista da Terra Prometida? Que maravilha Deus haveria de operar na primeira etapa da conquista da terra de Canaã? Porque Jericó, a cidade mais fortificada além do Rio Jordão, seria a primeira a ser conquistada. Mais uma vez, a grande e maravilhosa estratégia estaria na operação de um Deus que age em resposta a um povo disposto a obedecer às suas orientações em cada detalhe.
meu amigo, meu irmão em Cristo, quer ver Deus operando em sua vida? Obedeça-o em tudo o que Ele manda. Quer saber o que Ele manda? Examine a palavra de Deus, a Bíblia, pois nela está a vontade de Deus para a sua vida. O primeiro aspecto que chama atenção para a grandeza do poder de Deus é o fato de Jericó ser a resistência mais forte à conquista de Canaã. Isso porque se tratava de uma cidade fortificada, com altos muros, invencível. Portanto, Jericó era mesmo a cidade que deveria ser conquistada primeiro. O nosso Deus é assim, pois as batalhas aparentemente mais invencíveis são exatamente aquelas em que Deus quer nos dar vitórias primeiro. Isso porque o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis para nós. Além disso, vencendo Jericó primeiro, as demais cidades seriam mais facilmente conquistadas. Mas então, qual seria a grande estratégia a ser adotada para conquistar o tão invencível povo de Jericó? Seria o caso de Israel alugar um grande exército aliado? Não. Primeiramente, os homens daquela geração, nascidos no deserto, não podiam tomar posse da terra sem terem em seus corpos a marca do pacto que Deus fez com Abraão, ou seja, a circuncisão. Por isso, o capítulo 4 do livro de Josué relata que, ao circuncidar aquela geração, foi retirado de sobre eles o opróbrio do Egito, conforme Josué capítulo 4, verso 9. Estavam agora selados como verdadeiros israelitas. O primeiro passo para se prepararem para a tomada de Jericó, iniciando assim a conquista da terra de Canaã, foi celebrar a primeira Páscoa já com os pés em Canaã. No dia seguinte, ao comerem os pães asmos e as espigas tostadas, o maná não mais caiu, conforme nos ensina Josué, capítulo 5, verso 12. Agora eles puderam comer das novidades da terra de Canaã, comprovando que a terra era realmente boa e larga e que manava leite e mel. A Páscoa celebrada pelo Senhor Jesus com os seus discípulos teve um caráter semelhante. Para os israelitas, o maná, que caía do céu todos os dias, cessou. Todavia, para os discípulos, como também para toda a Igreja de Jesus, Ele próprio foi o pão do céu que diariamente nos alimenta com o alimento da sua palavra. Jesus disse: "Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre." João, capítulo 6, verso 58. Todavia, a verdadeira estratégia para vencer Jericó veio do próprio Deus. Ele enviou o seu representante para pelejar pelo seu povo. O livro de Josué, capítulo 5, verso 13, descreve o Deus onipotente, enviando o seu anjo na condição de príncipe dos exércitos do Senhor. Diante de tão grande autoridade de um anjo armado com uma espada desembainhada, Josué se prostra aos seus pés. Ele recebe ali as instruções de Deus sobre a estratégia para vencer aquela batalha. Que diz o meu Senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, verso 14. Esta cena
é notável, extremamente maravilhosa, pois há poucas vezes no Velho Testamento em que alguém se prostra diante de um anjo em adoração. Isso porque os anjos são seres celestiais, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme nos ensina Hebreus, capítulo 1, verso 14. Todavia, aquele anjo ali recebeu a adoração de Josué, pois se tratava de uma manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento, sob a forma de um anjo. Isso se chama teofania, palavra grega que significa em forma de Deus. Que resposta maravilhosa foi dada por Deus diante de uma pergunta que envolvia tamanha preocupação com uma batalha que precisava ser vencida. Josué ainda não sabia qual a estratégia adotar para vencê-la, mas a primeira resposta do Senhor a ele foi que ele estivesse descansado e confiante no Senhor. A resposta de Deus é sempre assim. No maior fragor das nossas lutas, descalça o sapato dos teus pés, ou seja, descansa no Senhor, confia nele e não se aflija. No campo de batalha de Deus pelo seu povo, a posição do povo é descansar e esperar no Senhor, pois ele é quem luta pelos seus servos. O apóstolo Paulo, ao depositar todos os seus problemas e as lutas que enfrentava aos pés do Senhor, dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Agora sim, diante da confiança depositada no Senhor, o Deus que vence nossas batalhas, a estratégia de guerra foi comunicada a Josué. O capítulo 6 do livro de Josué inicia informando que Jericó se fechou. Ninguém saía nem entrava da cidade. Tal era o temor deles, não aos israelitas, mas ao Deus de Israel. Raabe já havia confidenciado aos 2 espias que Jericó sabia do que Deus havia feito pelo seu povo no Egito, 40 anos antes, vencendo a maior potência militar da época. Tal como ocorreu na estratégia adotada para a passagem pelo Mar Vermelho e na travessia do Rio Jordão, o nome do Senhor é mais uma vez glorificado na conquista de Jericó. O Senhor, nosso Deus, sempre demonstra que o campo de batalha de sua ação é o das coisas impossíveis, das barreiras intransponíveis e das batalhas invencíveis. A tal ponto, a palavra de Deus afirma, por meio do salmista, no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, o impossível, Deus sempre fará. Não existe arma mais poderosa nas mãos do servo de Deus que confia ao Senhor todas as suas batalhas do que lhe obedecer ao que o Senhor lhe revela sobre a vitória a ser alcançada. Cada volta em torno da cidade era uma oportunidade que os habitantes de Jericó tinham para se entregarem ao Senhor. Deus havia dado 10 oportunidades aos egípcios por meio das 10 pragas sobre o Egito. Agora, era a oportunidade de arrependimento oferecida aos habitantes da primeira cidade conquistada em Canaã. No 7º dia, quando o povo gritou em alta voz ao som das buzinas de chifres de carneiro, os muros caíram. Israel conquistou a mais fortificada cidade de Canaã. É importante observar que Deus nunca exerceu juízo contra os homens por suas impiedades. Ao contrário,
Deus sempre ofereceu a oportunidade de arrependimento e de salvação aos homens. Isso porque Deus ama o pecador. Porém, aborrece o pecado e a impiedade. O juízo de Deus é sobre a impiedade e, com ela, sobre o pecador não arrependido. O desejo de Deus de salvar vidas em Jericó já estava presente desde que os filhos de Israel ainda estavam no outro lado do Rio Jordão. Os 2 espias levaram a Raabe e a sua família uma mensagem de salvação, a qual ela se apegou e permaneceu firme até o último dia. Josué se lembrou de Raabe e de toda a sua família, com quem havia firmado um pacto de salvação. Por isso mandou chamá-los pelos nomes e eles escaparam da destruição da cidade. Assim também acontecerá com aqueles que firmaram um pacto de salvação com Deus, aceitando Jesus como seu único Salvador. No dia do juízo final, eles serão chamados pelo nome e serão colocados à direita do Senhor Jesus, que lhes dirá: então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, verso 34. Assim termina essa primeira etapa da conquista da terra prometida, quando, mais uma vez, o Senhor deu provas de que continua caminhando com seu povo, mesmo após tomarem posse da terra prometida. Podemos até cantar um louvor a Deus, porque Ele vence nossas batalhas. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte.
Encerraremos aqui este 8º episódio deste estudo, a qual daremos continuidade na próxima semana, quando acompanharemos essa jornada de Deus com seu povo, falando sobre o tema Vitórias e derrotas na conquista da Terra Prometida. Aguardamos sua participação conosco no próximo episódio e que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.